Toda vez que alguém pergunta sobre como joga RPG, eu lembro do Marcelo Adnet. RPG é mais ou menos assim, ó, tem vários dados e a pessoa enlouquece. Tá, vai. Aí você é um elfo, né? Eu sou aí você um elfo. é um elfo, né? Sou um elfo. Aí tem o mundo dos elfos. Tá, aí você tá. encontra um anão do mal. Ah, tá. O anão do mal. Ó, o anão do mal. Eu sou elfo, eu tenho um cavalo também. O anão do mal. Aí você diz bom dia ou você tira a espada? Eu tiro a espada e falo: ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Aí vamos ver como ele reage. Aí ele não, você tirou muito pouco. Aí ele reage, ele tira a espada dele e vai pra cima de você. Você tem que defender. Mas eu tenho uma alabestra. Mas tá, aí a alabestra é mais 2. Tá. Aí, como ele é 12, é mais 10. Joguei. Mais de 10. 8, 10. Deu empate. Como deu empate? Agora vai nesse dado aqui, decide quem ganha. Tá. Vai. Você tem a alabestra. Você tem a vantagem do empate. Ele tirou 4, você tirou 4. Ele tirou 4, mas eu vou agora usar o escudo de força que eu ganhei do Mago de Plinklon. Você tirou 2. Tirou 2. O Mago de Plinklon. Mas o Mago de Plinklon com 2 deu empate. Aí você segue pela floresta ou pelo lago? Eu vou seguir pelo lago. Pelo lago. Aí você encontra uma anaconda. É assim, tá, gente? Vocês sabem mais ou menos como é que é, tá bom? Pra quem tá vendo de fora, realmente parece muito com isso daí. Mas vamos lá, o RPG pra mim é uma mistura de teatro com videogame. Assim como no teatro você interpreta um personagem, inclusive a sigla RPG significa Role Playing Game, que é jogo de interpretar papel. Mas você não tem um roteiro com as suas falas, as suas ações pra seguir, então é mais como um teatro de improviso, onde você vai tomar decisões e fazer coisas, falar coisas de acordo com a situação e com o background do seu personagem, né? Com a personalidade dele, a história dele. E esse personagem geralmente é um personagem que você criou. Todos os jogadores e o mestre, que é meio que o diretor desse teatro, o cara que chegou ali com o tipo de peça que vocês vão atuar, o tipo de história que vocês vão contar, e que controla os personagens que não são vocês, todo mundo ali tá unido junto, tentando contar uma história legal. Ah, mas sendo improviso quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser? Não exatamente. Por exemplo, se você tá numa cena em que um inimigo tá te ameaçando, você não pode dizer que então o meu personagem, ele fica com 20 metros de altura e ele esmaga esse inimigo com a bota. A não ser que nesse mundinho de faz de conta em que vocês estão, seja possível as pessoas fazerem isso e o seu personagem tenha esse poder. E mesmo assim, o mestre ainda vai rolar um dado para ver se aquele personagem consegue escapar. Então, não é simplesmente você fazer tudo o que você quer. Existem regras. Então quem decide o que pode e o que não pode, que tipo de mundo é esse em que vocês estão jogando, é o sistema, que são esses livros aqui. Eles são esses conjuntos de regras de ambientação que dizem que tipo de jogo você está jogando. Esse aqui, por exemplo, é um jogo para aventuras na Terra-média, né, ali das Aventuras do Senhor dos Anéis. Esse aqui é um jogo de horror com criaturas horripilantes, cósmicas do fundo do mar, enfim, é baseado em Lovecraft. Esse aqui é sobre aventuras num Brasil colônia mítico, onde as lendas são reais, por exemplo, e esse aqui todos os jogadores são gatinhos tentando combater o mal. Cada sistema então vai ter o seu próprio mundo, sua própria ambientação e um conjunto de regras. É aí que fica um pouco parecido com videogame. Por exemplo, se você tá jogando, sei lá, um Elden Ring da vida, um God of War, sei lá, qualquer jogo, e você tem habilidade suficiente para conseguir acertar o inimigo, a sua arma vai dar um determinado dano, às vezes, de acordo com a arma que você está usando, etc. Ou o nível que você tá. Claro que no videogame um computador vai calcular todas essas variáveis automaticamente para determinar exatamente o dano que, por exemplo, que essa criatura vai levar. No RPG também é assim, mas a gente não tem um computador fazendo os cálculos, então a gente mesmo tem que fazer, mas calma que não é nada tão complicado. Para saber como fazer esses cálculos e o que a gente tem que levar em conta, a gente tem, por exemplo, a ficha de personagem. A ficha de cada sistema é diferente, tá? Mas você vai ter geralmente atributos como força, agilidade, às vezes você vai ter carisma, inteligência. E você vai distribuir pontos ali para determinar que tipo de personagem você está fazendo. É um cara super inteligente que resolve as coisas, por exemplo, persuadindo os outros na lábia, maquinando, ou ele é um cara que apela sempre para força bruta. Tudo isso você vai determinar não só na personalidade do seu personagem, mas também em números que você vai colocar nesses atributos, nessas características. Geralmente a gente tem também, por exemplo, uma lista de perícias, que são coisas na qual ele é bom. Então, será que ele é bom de lábia, de investigação? Será que ele é bom em cura, por exemplo? Tem vários tipos de perícias, cada sistema é diferente, novamente. E você vai determinar em pontos
quanto ele é bom. O que não quer dizer que só porque ele é bom em alguma coisa, ele vai conseguir fazer aquilo sempre. Acho que aí tá a graça do RPG e dos dados, né? Porque no RPG muita coisa depende de sorte. Às vezes você pode ser excelente naquilo, mas você faz uma rolagem que dá um número muito ruim e você se lasca. O contrário também às vezes acontece. Todas as chances estão contra você e você rola um 20 e de repente você consegue fazer uma coisa quase milagrosa no jogo. Vamos pro exemplo de novo. Digamos que vocês estão tentando entrar numa sala com uma porta trancada. O seu personagem não tem nenhuma habilidade de lockpicking, de chaveiro, então ele decide que vai tentar derrubar a porta na força bruta mesmo. Então se você estiver jogando, por exemplo, o chamado de Cthulhu, o mestre provavelmente vai pedir um teste de força. Mas o personagem desse jogador é meio raquítico, ele só tem tipo assim uns 40 de força. Nesse sistema os atributos vão até 100, porque é um sistema baseado em porcentagens. Então se você tem 40 de força, isso quer dizer que você tem 40% de chance de passar num teste de força. Então como é que seria esse teste? Nesse sistema o mestre vai pedir para você jogar um D100, que D100 é um dado teórico de 100 lados, né, de 100 faces. Ele era um dado teórico porque é claro que os psicopatas já fizeram D100, dá pra comprar um D100. Eu nunca comprei porque, primeiro que ele tá sempre bem mais caro do que os outros, segundo que é porque eu não acho ele muito prático. Você tem que esperar um tempão ele terminar de rolar até cair, o númerozinho é desse tamanho, porque são 100 faces na porcaria do dado. Enfim. Então, no lugar de um D100, a gente joga geralmente 2 D10, um para dezenas e um para unidades, né? 2 dadinhos de 10 faces cada. Então o cara vai lá, joga e deu 60. Isso quer dizer que ele não conseguiu passar, porque ele precisava tirar um número que fosse de 1 a 40, que é a força dele. Se ele tirou 60, quer dizer que aquela ação exigiu uma força que ele simplesmente não tem. Mas aí outro jogador fala, não, então eu vou tentar derrubar também. Ele joga o dado e tira 60 também e ele passa. Mas por que ele passa? Porque a força dele é 80. O personagem dele é um cara super parrudo, enorme, super forte. Então, um 60 pra ele foi tipo assim, não foi... Ele nem fez toda a força que ele podia fazer pra derrubar aquela porta. Lembrando, cada sistema vai ser diferente. O Dungeons & Dragons, por exemplo, utiliza mais o D20, com o 20 sendo o melhor número que você pode tirar e o 1 sendo uma falha crítica catastrófica, enquanto que no chamado de Cthulhu, o 1 é o melhor resultado possível, porque é quando você fez o mínimo esforço pra fazer a ação mais incrível possível, o melhor sucesso que você pode ter. Então cada sistema vai ser diferente. Eu sei que pode parecer um pouco intimidador e talvez pareça até um pouco chato você ter que fazer um cálculo só pra saber se você consegue derrubar uma porta. No videogame seria muito mais fácil, você simplesmente aperta o botão de derrubar a porta e se seu personagem tiver força suficiente para derrubar a porta, ele vai derrubar a porta. Beleza, o videogame tem essas facilidades, mas no RPG você tem mais liberdade. Se você vê um inimigo no videogame, você pode até usar 5 poderes diferentes para bater nele, para matar ele, mas só no RPG você pode perguntar por que ele tá com raiva. Só no RPG você pode chegar disfarçado como a mãe dele, com o chinelo na mão e perguntando por que ele tá batendo em todo mundo que passa ali. E como é que esse inimigo reagiria a isso? No videogame tá tudo ali scriptado, ele vai simplesmente te atacar e dane-se. Mas no RPG, a gente tem um jogador que decide como é que esses NPCs interagem com você. Ele também tá improvisando e reagindo de acordo com o que os jogadores fazem. Esse jogador é o mestre, ou narrador, ou guardião, ou qualquer que seja o nome que o sistema dá. Ele é quem controla aquele mundo. É claro que ele também precisa seguir as regras do sistema, mas é ele que decide que quando você entra naquela sala, se ela tá vazia, ou se ela tem 20 inimigos armados até os dentes. Nossa, parece até um pouco injusto, né? Um jogador ter tanto poder assim pra determinar até se chove ou se faz sol. Pois é, mas é importante lembrar que o mestre não tá ali jogando contra os outros jogadores, apesar disso parecer às vezes. Ele tá ali colocando desafios, colocando recompensas, mas ele tá contando uma história em conjunto com os jogadores, tá todo mundo ali na mesma. RPG é um jogo colaborativo. Toda vez que alguém esquece isso, a mesa fica uma merda. Não há vencedores e perdedores, tem uma história pra ser contada e cada um tem que fazer a sua parte pra que ela seja a história mais maneira possível. Por falar em histórias, é aqui que entram as aventuras, né, as campanhas, que pode ser uma história que dura várias sessões, meses pra serem jogadas, ou uma one shot que dura só algumas sessões. Você pode escrever a aventura que você quer mestrar para os seus amigos, ou você pode pegar alguma pronta, você pode, por exemplo, baixar, que eu disponibilizei num vídeo anterior aí, eu criei uma aventura sobre uma expedição arqueológica na Amazônia brasileira durante a ditadura militar. Você pode baixar de graça aí se você quiser. Eu criei ela para um sistema chamado de Cthulhu,
que é um sistema de horror que permite histórias como, por exemplo, vocês todos foram chamados por um ricaço que comprou uma mansão, e só que ele acredita que a mansão é mal assombrada, acontecem coisas bizarras nessa casa, e eles querem que você investigue a origem desse fenômeno. Então o sistema ele traz ali uma ambientação, vai